Bom, olá, meu nome é Geisa Martins, estudante de agroecologia do oitavo período. O meu grupo é composto por Raquel de Mello, estudante de agroecologia também do oitavo período, e Tiago Lima, estudante de zootecnia. O nosso grupo ele vai falar um pouco sobre a doença da mancha branca do camarão. Ou seja, a doença da mancha branca do camarão ou síndrome da mancha branca. Ela é causada por um vírus que pertence ao gênero Aspergillus da família Nymaviridae. Esse vírus, ele se replica no núcleo das células infectadas e os sinais eles surgem de 24 a 36 horas pós-infecção. O vírus pode afetar os tecidos encontrados no epitélio cuticular, nas brânquias, nos apêndices, no estômago, desde a fase pós-larva até a fase adulta. Todo tipo de fazenda de água doce, estuário e marinho pode ser afetado e todo regime de sistema de cultivo pode ser afetado pelo vírus. A transmissão ela pode ser transmitida de forma horizontal ou forma vertical, e onde a forma horizontal ela é transmitida pela água ou pela prática de canibalismo, estando os camarões infectados entre aqueles canibalizados. E de forma vertical, ela é passada das fêmeas para os ovos, com o aparecimento de larvas já contaminadas pelo vírus. Os hospedeiros eles podem ser Penedius e Macrobrachium, caranguejos e siris de vários gêneros, lagostas espinhosas, gêneros vulneráveis de lagostim de água doce da América do Norte, europeu e australiano. A manifestação da doença ela pode ser manifestada de três formas: da forma aguda, que elas são de quando os camarões apresentam manchas brancas na cutícula e significativa mortalidade, que é onde os camarões ele morrem entre 7 a 10 dias. Ou de forma onde os indivíduos apresentam coloração avermelhada nos tecidos, são altamente infectados e a mortalidade é em massa, entre 2 a 3 dias. Ou de forma crônica, com dano tecidual baixo, ausência de manchas e morte de 15 a 28 dias, após o aparecimento dos sintomas. A síndrome da mancha branca não é uma zoonose. Ela não representa nenhum perigo para o ser humano, mesmo com a ingestão desses animais doentes. E a sua presença só é limitante em termos comerciais. Por quê? Principalmente devido aos aspectos, né, que o camarão fica e aí não fica tão atraente assim. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Tiago falar um pouco. Boa tarde, gente. Vamos dar continuação aqui às apresentações, né? Eu vou falar um pouco da ocorrência, né? Esse vírus ele surgiu na Ásia em 1992 a 1993, na China, Tailândia, Indonésia, Malásia, Bangladesh e Japão. A partir de 1995, o vírus chegou na América do Norte. Chegou nos Estados Unidos, México, Carolina do Sul, com o Pimenacus setíferos. Na América Central, ele chegou a partir de 1999, na Nicarágua, Guatemala, Honduras e Panamá. A ocorrência na América do Sul, Equador e Brasil. Como se dá para se ver aqui no mapa, ele surgiu na Ásia, né? A partir de 1992, percorreu todo o globo e veio chegar ao Brasil em 2004, a partir do Uruguai. Vamos falar agora um pouco de alguns sintomas da mancha branca. O primeiro sintoma é a repentina redução do consumo alimentar, né? Ele deixa de se alimentar, o animal. A natação dele fica mais lenta na superfície, próximo aos taludes e letárgico. A coloração, o corpo com a cor rosada e pardo avermelhada. É tipo cor de telha colonial. Leque caudal, fica vermelho, resultante da expansão dos cromatófaros.
A carapaça do animal, ela fica solta, mole, hemolinfa turva. A hemolinfa dele fica turva. E 6. As manchas de calcificações brancas de 0,5 a 0,2 milímetros sobre a cutícula. E a mortalidade chega de 80% a 100% de mortalidade de 3 a 5 dias a partir do início dos sinais clínicos. Hepatopâncreas necrosado. Temos aqui algumas imagens, né? Como vocês podem perceber, aqui pneus, monodon, camarão, né? A espécie, a mineralização da carapaça dele, né? Dá para perceber bem aí as manchas brancas, desde a cabeça até o leque caudal do animal. Temos mais algumas imagens aqui, ó, do animal, dá para ver que ele está bem mineralizada aí, dá para você ver aí a carapaça dele, solta facilmente. O animal ele não, ele não vai causar nenhum dano à saúde humana, mas em termos visuais fica bem difícil a gente aceitar, né, o consumidor. Como se pode ver aqui na imagem também, a visualização das manchas brancas na parte interna da carapaça de um camarão. Pneus monodon, juvenil infectado com o vírus da síndrome da mancha branca, WSSV. Aí temos outra imagem aqui, ó, da fotomicrografia eletrônica da suspensão viral do vírus da síndrome da mancha branca, proveniente da hepatopâncreas, dolitopneus venamei. Reparar nas partículas de forma oval, baciloformes, a seta grande, e envelope exterior, a seta menor. Hipólito, 2012. Pode passar. As medidas adotadas para controlar a enfermidade. Algumas medidas a redução da densidade para uma média de 15 a 20 camarões por metro quadrado, intenso manejo microbiológico da água, solo e animal, biorremediador probiótico. E o terceiro boas práticas de manejo, né? Agora eu vou passar a apresentação para a nossa amiga Raquel. Ela vai falar um pouco aqui do cultivo em bioflocos. Olá, em continuação ao entendimento sobre o vírus da mancha branca, esse tipo de cultivo em bioblocos, ele é um manejo biológico de cultivo de camarão, onde o sistema da produção funciona com altas densidades de estocagem de camarão, de 100 a 700 camarões por metro quadrado. Ele é caracterizado por mínima ou nenhuma renovação da água. Qual a diferença dele entre o cultivo convencional? No cultivo convencional, a quantidade de renovação de água ela é bem maior, e esse tipo de renovação de água no cultivo convencional, quando ele é despejado novamente na natureza, ele impacta o meio ambiente devido aos resíduos dos camarões. Então, a diferença entre o de bioblocos é que nesse de bioblocos, ele é caracterizado por nenhuma ou mínima renovação dessa água do cultivo, tá? Ele é realizado através de formação dos bioblocos a partir dos compostos ricos em carbono e dos restos da ração não consumida, ou seja, fezes e da matéria orgânica presente no tanque, o que possibilita reduzir o teor da proteína bruta na dieta, já que ocorre uma suplementação pela produtividade natural, ou seja, os camarões ingerem dessa matéria orgânica que é dispensada dentro do tanque do cultivo. Tá? A reciclagem desse material com bioblocos, elas são consumidas continuamente pelos camarões.
Embora esses camarões tolerem densidades elevadas de cultivo, o aumento da biomassa desses camarões nos sistemas intensivos ou convencionais compromete a qualidade ambiental. Então, é considerado no biobloco as densidades elevadas de camarão para implementação, a aeração adequada para manter os sólidos em suspensões e níveis de oxigênio adequado para os camarões e para a comunidade bacteriana, a entrada de material orgânico para alimentar tanto os camarões quanto as populações de bactérias e um balanço correto entre essa relação de introdução de matéria e a aeração dessa água do tanque. Tá? As principais variáveis que determinam a composição bacteriana ou algal nos sistemas são a taxa de remoção dos sólidos, a quantidade da área superficial promovida por bactérias nitrificantes, a alcalinidade da água, o cálcio e nitrogênio da ração, os níveis de oxigênio e intensidade luminosa. Bom, aqui eu apresento para vocês alguns estudos com relação ao vírus White Spot Syndrome, que no caso é o vírus da mancha branca. Tá? Esse estudo ele foi desenvolvido na Universidade Federal Catarinense, no Núcleo de Pesquisa em Pesca e Aquicultura, intitulado por Condição de hipoxia aumenta a suscetibilidade do camarão branco do Pacífico ao vírus da mancha branca. O objetivo desse estudo foi avaliar a mortalidade e a contagem de hemócitos, CTH, e das espécies reativas de oxigênio eros de camarão Litopneus vanamei, tá? Dos infectados e não infectados com vírus WSS, submetidos a 3 níveis de saturação de oxigênio, ou seja, a introdução do oxigênio dentro dos tanques do cultivo dos camarões. Só uma observação para a gente se inteirar do estudo com relação à entomologia: os hemócitos é o sistema circular imune dos organismos dos camarões, a hipoxia é a quantidade insuficiente de oxigênio introduzido, e o éreo são as espécies reativas de oxigênio no sistema molecular do corpo dos camarões. Tá? Então, a metodologia do estudo foi a seguinte: eles utilizaram 360 camarões, divididos em 20 unidades, dentro de 24 tanques com 60 litros de água cada tanque. Dentro desses 24 tanques, eles dividiram em 2 grupos, cada grupo com 12 tanques, dentre esses 12 infectados e o segundo grupo de não infectados. E aplicaram dentro desses 12 em 2 unidades, né? Para cada grupo, tanto dos infectados como dos não infectados, eles aplicaram em 4 tanques 30% de saturação de oxigênio, em 4 tanques 60% de saturação de oxigênio, e na última etapa dos 4 tanques eles aplicaram 100% de saturação de oxigênio. Durante o processo, eles coletaram a hemolinfa dos camarões durante 2 dias para avaliar a reação tanto dos hemócitos como também da ativação do oxigênio ou da redução desse oxigênio molecular nas espécies, tá? Então, desse estudo, para o grupo infectado, foi observado que no grupo de 100% de saturação de oxigênio, onde eles aplicaram 100% de saturação de oxigênio, nesses tanques os camarões desenvolveram maior reação do oxigênio no sistema molecular e diminuíram o desenvolvimento de hemócitos, ou seja, do sistema imune deles. Eles elevaram a oxigenação do sistema e diminuíram a imunologia deles. O sistema imune deles ficou fragilizado, tá? Isso no grupo 1, infectado com o vírus WSS. No grupo 2, não infectado, eles também aplicaram a proporção de saturação de 30% de oxigênio, de 60% também de oxigênio e de 100% de oxigênio, porém eles não avaliaram parâmetro significativo de diferença na mortalidade. Tá? Então, a conclusão desse estudo é que a hipoxia
aumentou a suscetibilidade do camarão à infecção com o vírus WSS, relacionados a menor quantidade de CTH no sistema imunológico e maior eros, ou seja, os camarões reagiram da seguinte forma no grupo infectado. Eles aumentaram a reação de oxigênio e diminuíram a quantidade de CTH. No próximo estudo, ele foi desenvolvido no Vietnã, no Instituto de Biotecnologia, na Academia de Ciência e Tecnologia do Vietnã, intitulado por geração de microalga, Chlamydomonas renhardi, expressando a proteína VP28 como vacina oral candidata para os camarões contra a infecção pelo vírus da síndrome da mancha branca. Ou seja, o objetivo foi investigar a possibilidade de expressar essa proteína VP28 do vírus WSSV no núcleo dessa microalga Chlamydomonas renhardi, ou seja, a introdução do vírus dentro do núcleo dessa microalga. Foi o objetivo desse estudo. Para essa realização, a metodologia deles, eles adequaram os parâmetros imunológicos em camarões administrados, eles conseguiram expressar essa proteína dentro do núcleo da microalga, eles expressaram ela dentro da produção e confirmaram essa produção através da análise de Western blot e também da RT-PCR, que no caso é a confirmação da introdução da produção da proteína dentro do núcleo dessa microalga, tá? Então, a microalga passou a se desenvolver com o vírus e eles aplicaram essa microalga na alimentação via oral dos camarões, com a administração de 4 miligramas de algas secas com a proteína VP28 a cada 1 grama de camarão no comparativo, tá? Onde os camarões demonstraram e mostraram alto nível de expressão de lisossoma, fator anti-lipossacarídeos, superóxidos e profanoxidade. E no desenvolvimento, na conclusão desse estudo, tá, o resultado da administração oral indicou que os camarões vacinados sobreviveram até 70% do tempo, ao contrário do grupo de controle com 100% de mortalidade, tomados com conjunto e resultado que indicou no grupo das microalgas a recombinação expressada de VP28, que ela tem a utilidade potencial como candidata à vacina oral contra o vírus WSSV, ou seja, eles conseguiram introduzir essa proteína no núcleo da microalga e através desse desenvolvimento dessa microalga com a VP28 do vírus dentro da microalga, eles aplicaram nos camarões para experimentação. E os camarões que ingeriram essa microalga, 70% teve uma redução de tempo na mortalidade em 70% desses camarões que ingeriram essa microalga em forma de vacina, diferentemente dos outros grupos que não ingeriram essas microalgas e não tiveram reação e acabaram com óbito. Tá? Então, essa microalga, com a introdução da proteína VP28, ela é candidata a ser uma vacina oral contra esse vírus. Esse estudo ele foi publicado agora no mês de julho desse ano, 2021. Então, ele é um dos estudos mais atuais com relação ao controle desse vírus WSS. Por seguinte, nós temos as referências com relação aos artigos estudados e nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.